Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns detalhes de crimes de licitação. Então, eu coloquei aqui crimes na lei de licitação, mas grande parte desses crimes, eles estão presentes hoje no próprio Código Penal por meio da alteração da Lei 14.133, que é a nova lei de licitação, que fez alteração no Código Penal. Então, quando a gente quiser saber sobre crimes de licitação, a gente tem que abrir o código no capítulo 2b dos crimes em licitação e contratos administrativos. Um crime interessante aqui que tem caído é o crime de violação de sigilo em licitação. Então, a gente sabe que a licitação traz o princípio da isonomia, que é tratar os iguais na medida de sua igualdade. Então, é necessário que essas pessoas elas tenham aqui o conhecimento dessa publicidade aqui que é dada no momento correto. Então, há um sigilo da proposta, a proposta fica ali em um determinado momento inicial desse procedimento licitatório de forma sigilosa, para que no momento certo todos possam saber qual é essa proposta. Então, quem devassa esse sigilo comete crime. Artigo 337J, devassar o sigilo de proposta apresentado em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Então, temos que saber que é detenção de 2 anos e 3 anos e multa. E aí a gente lembra de um exemplo que eu trouxe aqui, de uma questão que fala que Joana, servidora pública, pensamos, Joana, servidora pública, estamos aqui no tema devassar, violação de sigilo de licitação, devassar esse sigilo de licitação. Então, temos aqui essa questão, e aí eu vou aqui falar sobre um exemplo. Joana, servidora pública municipal e membro da Comissão Permanente de Licitação no exercício da função pública, devassa o sigilo de proposta. Então, ela é uma servidora pública municipal e ela tem o dever de manter esse sigilo no momento correto. Então, o sigilo no momento do procedimento, no momento inicial do procedimento. O que acontece? Ela comete o crime de devassar o sigilo em licitação. E era uma licitação de gêneros alimentício, que era objeto dessa licitação, destinado a uma escola pública. Então, temos aqui um exemplo de uma pessoa que comete o crime previsto nessa lei no Código Penal, no artigo 337J. E esse artigo aqui foi incluído pela nova lei de licitação 14.133 de 2021. E esse crime é um crime de perigo abstrato, que significa o que isso? Que significa que mesmo aqui com essa fraude e mesmo que esse caráter competitivo ele não seja não tenha um prejuízo a esse caráter competitivo do procedimento licitatório, mesmo assim essa pessoa vai ser punida? Sim. Por quê? Porque ela é punida pelo risco e não propriamente pelo resultado. E isso a gente tira da súmula 645 do STJ. 645 do STJ. Outro crime previsto no Código Penal é o crime de quando o sujeito, funcionário público, ele dispensa licitação que não era para ser dispensada. Então, a regra não é a licitação, a regra é a licitação. Mas pode ocorrer alguma fraude que o sujeito simplesmente ele faz uma contratação direta e contratação essa que não era prevista em lei. E onde a gente vê isso? No Código Penal também.
Artigo 337 e contratação direta ilegal. Artigo 337-E, admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então, admitir aqui ou possibilitar ou dar ensejo a uma contratação direta, ilícita, contratação direta, ilícita, gera aqui, deve gerar aqui um prejuízo para o erário público. E aqui, diferente do crime de violação de sigilo em licitação, aqui esse crime é um crime diferente. Mas antes, vamos imaginar aqui o seguinte, vamos imaginar um exemplo para ficar mais claro? Vamos. Então, aqui, servidor público com vontade livre e consciente, ele inexige licitação, com vontade o quê? Livre e consciente. Então, ele queria, tinha dolo, sim, com vontade livre e consciente. Ele inexige essa licitação fora das hipóteses previstas em lei. Então, ele deve responder por esse crime? Ele deve responder por esse crime, mesmo que ele faça aqui um conluio com um particular, mesmo assim. E se esse particular ele não for funcionário público e ele ajudar, cooperar nessa dispensa de licitação ilícita, ele será responsabilizado pelo mesmo crime? Sim, pelo mesmo crime previsto no Código Penal 337-E, 337-E do Código Penal. Então, se esse sujeito ele está em comunhão de ações com um particular, os dois vão responder por esse crime. E esse crime, então, é o crime de contratação direta ilegal de licitação. Nesse crime, é necessário demonstrar, a demonstração de que houve de prejuízo ao erário. Então, é diferente do crime de cima? É diferente, porque o crime de cima é um crime de risco, de perigo abstrato. Aqui não. Na contratação direta e ilícita é necessário o prejuízo ao erário. Então, no caso de que o agente tenha errado apenas na decisão de dispensa, se houve um mero erro sobre aqui a dispensa ou inexigibilidade de licitação, não faz com que ele seja punido por esse crime. O mero erro não faz. Então, a questão trouxe que ele aqui tinha dolo, não era erro, ele queria cometer um ilícito, ele queria fraudar a licitação, a lei de licitação. Então, é necessário analisar nesse caso se houve dolo. Se houve dolo, aí sim, aí se enquadra nesse artigo 337-E. 337-E de onde? Do Código Penal. Necessário finalidade específica de favorecimento indevido e também prejuízo e dolo do agente. Então, é isso. Informativo 592 do STJ. Informativo 592 do STJ. Então, é isso.